aí que entram para compor aí esse projeto, esse programa. E hoje nós estamos recebendo aqui a visita da psicóloga Lorena, que é uma das integrantes dessa equipe. Eu queria começar aqui desejando um bom dia, agradecendo a sua presença, viu, Lorena? Muito obrigada, Palhardi. Eu quero agradecer. Palhardi é ele. Eu ia agradecer aos dois. Eu queria agradecer ao convite que me foi feito pelo Galhardi. Quero agradecer para poder falar com o Palhardi aqui na Rádio Alternativa. Um bom dia a todos os ouvintes. E antes da gente começar a falar da sua função aqui, eu queria que você se apresentasse ao público. Quem é a Lorena psicóloga? Ela é conhecida na cidade, hein? Sim, quem é a Lorena psicóloga? Eu acho que antes de falar da Lorena psicóloga, eu acho que a maior parte das pessoas me conhece como a Lorena bióloga, que trabalhou muito tempo, né, no setor de meio ambiente da prefeitura. Minha primeira formação é em biologia e durante aí 9 anos eu trabalhei aqui em Capivari com educação socioambiental. São 12 anos que eu trabalhei com educação socioambiental e eu me formei em psicologia e hoje eu atuo, né, como psicóloga. Eu sou bióloga e psicóloga, uma coisa não exclui a outra. E eu estou aqui fazendo parte da equipe que está promovendo o Janeiro Branco. Perfeito. Lorena, e qual que é a sua função? Mas antes de você falar a sua função, explica novamente para o pessoal. Nós tivemos a visita aqui do pessoal na última sexta-feira, se não me engano. A semana ficou mais curta, né? Sim. E comenta um pouquinho com o pessoal o que é o Janeiro Branco, que foi aprovado, inclusive, pela Câmara Municipal. Isso. O Janeiro Branco, vou falar um pouquinho antes, menos específico. O Janeiro Branco foi uma iniciativa brasileira, começou em 2014, começou com o pessoal em Minas Gerais, que não sei se todos sabem, Minas Gerais antigamente ele era conhecido pelo grande número de manicômios que tinha, antes da reforma psiquiátrica. Não sabia disso. Do surgimento... Era terra de louco? Como tinha uma Sim, aquela expressão, não sei se você já ouviu falar da expressão trem de doido, é porque realmente na época iam trens com as pessoas, não eram só pessoas que estavam passando por sofrimento psíquico. Na época, por exemplo, da ditadura, muita gente que era, às vezes, não bem vista pela sociedade, muita gente que era considerada, vamos dizer, sã, eles eram mandados para lá, porque antigamente não se tinha um controle, né, desses locais. Então, assim, preso político, tudo aquilo que a sociedade não queria ver, elas mandavam para lá. E tinha muitos trens, na época, que o último ponto deles era em alguns manicômios. Então, aquela expressão trem de doido, ela surgiu em Minas Gerais. Que interessante. E hoje... Mas trem não é uma versão nordestina? Sou do Nordeste que não fala esse trem. Esse trem, mas é o trem mesmo, o trem de ferro. O trem de ferro parava lá e deixava as pessoas. Antes da reforma psiquiátrica, que foi quando começou a surgir a questão da saúde mental na saúde pública, que começou a surgir dentro do SUS e que começou a se dar um maior valor para a prevenção relacionada à saúde mental, as pessoas, elas muitas vezes iam para o manicômio e não voltavam. E lá ficavam a vida inteira e tinha uma série de maus tratos. Tomava seu choquezinho. Exato, era muito desumano. Então hoje você tem uma rede de apoio psicossocial, tanto a nível nacional, estadual, quanto municipal, né? E Capivari entrou esse ano nessa campanha, né, do Janeiro Branco. Tá tendo uma divulgação, né, que é promovida pela DUSMEC, é promovida pela Secretaria de Saúde, por outros parceiros. Eu sou uma dessas outras parceiras, né? Porque é muito importante a gente falar em saúde mental, porque ainda existe muito preconceito, muitos preconceitos quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de qualidade de vida, porque muitas pessoas, elas associam saúde mental não com a saúde, mas com o processo de adoecimento. Muita gente pensa no psicólogo, nos profissionais psis, né, num psiquiatra, não como alguém que pode ajudar você a prevenir uma série de coisas e promover saúde e qualidade de vida, mas como alguém que você procura a hora que você já passou por um processo de adoecimento, na hora que você está num sofrimento profundo.
E ainda tem muito preconceito. É muito comum você ouvir falar assim, psicólogo é coisa de louco, é coisa de quem não tem o que fazer, vai carpir uma roça, vai lavar uma louça. Ainda tem muito preconceito com o adoecimento psíquico, né? E tem muito preconceito com as pessoas que necessitam, que já estão nesse processo. E muita gente não para pensar que existem muitas ações para você prevenir. A saúde mental hoje, Lorena, ela não tem um desenvolvimento como uma saúde física, né? A pessoa, às vezes, ela fala, preciso emagrecer um pouco, preciso ter uma dieta especial por causa do coração, ou mesmo por causa da obesidade. Mas a gente não percebe realmente esse perfil ainda no brasileiro, de uma maneira geral, de pensar que a saúde mental também existe. Exato. E hoje em dia, com os transtornos que a gente recebe, toda essa pressão que a gente recebe diariamente, né? Uhum. E pelo nosso próprio método de vida, né? Você quer comprar, você quer consumir, você precisa ganhar, você tem que trabalhar. E nisso aí fica uma pressão muito grande. E a gente percebe, sim, que o brasileiro não desenvolveu ainda uma visita a um psicólogo estando bem. Porque, de repente, o pessoal acha que quem procura psicólogo já está louco, como Sim. você falou, né? Exato. E uma coisa muito interessante que você falou assim, a gente vive numa sociedade, dizer assim, a nossa época e o nosso tempo, a sociedade brasileira de hoje, que realmente assim, a gente está num sistema capitalista, a gente está num sistema de desigualdade muito grande, que isso também gera adoecimento. A gente está num sistema que está cobrando o tempo todo da gente e a gente não para pensar. Eu brinco com algumas pessoas, principalmente quem vira para mim e pergunta assim, mas você é biólogo e foi fazer psicologia? Eu falo, gente, nós não somos nem um corpo sem uma mente, nem uma mente sem um corpo. Nós somos íntegros. Assim como você falou, existem ações de prevenção de obesidade, problemas cardíacos, problemas, enfim. Devia ser mais comum as pessoas pensarem em como prevenir, como que eu vou lidar com aquilo que de repente me causa uma angústia, uma tristeza, me causa estresse, me causa raiva, como que eu lido comigo, como é que eu lido com os outros. Isso é importante falar, e essa que é a importância do Janeiro Branco. Quando a gente fala sobre, as pessoas começam a perceber. A partir do momento que você começa a perceber, você começa a perceber que é possível fazer diferente. Que é possível você se fortalecer as pessoas que estão próximas a você. Lorena, e agora qual a função específica sua dentro do grupo? Do grupo? Do grupo, no caso aqui de Janeiro Branco. Do Janeiro Branco? Você entrou com qual função ali? E quando uma pessoa pode procurar você? Quando deve procurar você? Sim. Bem, eu tenho uma página no Facebook. Eu, como psicóloga, eu criei uma página no Facebook, uma página no Instagram. Até vou aproveitar, vou fazer propaganda. Se alguém quiser conhecer, é o Psico Lorena Quadros. Tudo junto. E ali como eu trabalho ali, o meu foco principal é psicoeducação. Que é o quê? É contar para as pessoas o que faz um psicólogo, como que funciona, no que ele pode ajudar, porque muita gente realmente não sabe. E eu entrei ajudando na campanha, fazendo a divulgação do Janeiro Branco. Então, criando algumas publicações. Então, assim, eu criei um vídeo explicando sobre o Janeiro Branco, tanto em âmbito nacional quanto daqui. Eu tenho feito a cada 2 dias, mais ou menos, pequenas publicações com pequenas provocações, vamos dizer assim. Algumas perguntas para as pessoas, para elas pararem para refletir como é que está aquele aspecto na vida delas. Então, por exemplo, ontem eu fiz uma postagem falando assim, qual é a pequena coisa que você pode deixar de fazer hoje, mas que contribui com a tua saúde mental e com a tua qualidade de vida? Porque às vezes a gente faz algumas coisas sem pensar, e tem coisas pequenas que a gente pode evitar, que são coisas que às vezes realmente deixam a gente mal, deixa chateado, deixa triste, deixa com raiva. E que às vezes por hábito a gente não para pensar que pode ser diferente. Outro dia eu fiz uma outra provocação. O que você pode começar a fazer hoje que está dentro do teu alcance, que está dentro da tua possibilidade, que vai contribuir com a tua qualidade de vida, que vai contribuir com a tua saúde mental? Porque às vezes a gente foca tanto nas grandes coisas que a gente quer mudar,
ou nas grandes coisas que não está no nosso alcance mudar, porque realmente tem muita coisa que não está no nosso alcance, e a gente esquece que às vezes são pequenas ações ali no dia a dia que podem fazer a diferença. Tanto para você quanto para a pessoa que está do teu lado. Às vezes a pessoa que está do teu lado, um amigo, um parente, alguém do teu trabalho, ele não percebe que ele não está legal. Às vezes precisa alguém estar ali do lado e falar, viu, você precisa conversar, está acontecendo Lorena, mas isso aí não acaba impactando? Por exemplo, a pessoa às vezes percebe que até um irmão, um filho, não está legal. Sim. E ele chegar e falar assim, olha, você está precisando de ajuda, tá? Isso aí não costuma impactar? Impacta de forma tanto, eu não digo negativa, muitas vezes é um choque para a pessoa, porque às vezes a pessoa realmente não está percebendo. Normalmente a pessoa não percebe, Normalmente né? a pessoa não percebe. A gente, foi como você falou, nosso cotidiano é tão corrido que às vezes a gente não consegue parar para respirar e perceber como a gente está. Quando alguém chega para você, muitas vezes a primeira reação é de choque, às vezes a primeira reação é de negação, de falar, não, imagina. Mas você plantou ali para a pessoa começar a prestar atenção. E se é uma pessoa próxima de você, você pode ser uma das pessoas da rede de apoio dela. Às vezes você não tem a competência no sentido assim, não tem o conhecimento para ajudar, mas às vezes você pode virar para essa pessoa e falar assim, você quer que eu vá com você procurar um psicólogo? Vamos conversar, porque falta muito isso, falta muito ter alguém do lado, e é importante. Porque... Aliás, tem pergunta de ouvinte aí, né, Wanda? Ah, sim? Tem, vamos lá. Eu queria perguntar, fiquei muito ansiosa quando soube que estou pré-diabética. Tá difícil para começar uma dieta e me sinto estressada, até choro. Sabe o que pode me ajudar? Vamos lá. São muitas coisas e numa pergunta só. Realmente, quando a gente descobre algo relacionado à nossa saúde, é muito comum que a gente fique realmente ansioso, porque é uma coisa nova. É uma coisa que, de repente, tá ali e você fala assim, nossa, eu estou pré-diabética, eu vou ter que mudar uma série de hábitos, porque quer queira, quer não, a gente tem uma relação muito emocional com comida, principalmente. A gente vive numa sociedade que normalmente você come com a família em volta da mesa, você vai sair normalmente para comer com os seus amigos ou com as pessoas do trabalho. Então é muito comum que quando a gente se depare com essas coisas, a gente assuste, até porque a gente percebe que nós somos humanos e que nós somos falíveis enquanto corpo. E é importante nessa hora buscar tanta orientação nutricional, né, de um profissional que possa orientar, quanto até mesmo um apoio psicológico para lidar com esse período, porque é um período de mudança, é um período primeiro de susto, né, de você se descobrir numa pré-diabetes, no caso. É um período que você vai ter que fazer uma série de mudanças de hábito, e isso nem sempre é fácil, né? Às vezes você fica ansioso de pensar que você vai ter que lidar com coisas novas. Então, é bacana procurar ajuda também de um psicólogo e lembrar que todo período de mudança vai chegar um momento que essas mudanças vão fazer parte da tua vida. É uma fase. E é uma fase que, se você achar que é importante, é bacana ter alguém ali do lado. Ter uma rede de apoio também, com amigos, com família, com pessoas que são próximas. Tudo isso é importante, né? Muda o hábito, né, Valério? Muda e muito, né? Inclusive, essa Fala pra mamãe não fazer mais o macarrão, o refrigerante da mesa você tira, e as coisas vão mudando. Não, é interessante porque se essa pessoa entrar no site, ela acha alguma coisa para ajudar? Você tem um site, né? Sim, na verdade, assim, eu tenho a página no Facebook, no Instagram, o Psico Lorena Quadros. É fácil de lembrar. E hoje, assim, eu não estou mais morando em Capivari, apesar de eu adorar o pessoal da Dusmec, eu brinco que sempre que eu tô por aqui, eu tento dar uma passada lá pra gente fazer as coisas em parceria. Hoje eu não estou morando aqui. Porém, além dos atendimentos físicos em Bragança Paulista, hoje eu consegui uma autorização do Conselho Federal de Psicologia para fazer atendimentos online. Que hoje, em alguns casos, é uma coisa que ainda não é tão conhecida,
é possível você fazer terapia online, por vídeo. Tem gente que faz por escrito, eu faço com videochamada, seja no Skype ou mesmo videochamada por WhatsApp, e é muito bacana. Eu já tenho atendido algumas pessoas, né, nessa modalidade, e é muito bacana. É uma coisa muito nova ainda, né? E lá na página mesmo, eu fiz algum vídeo explicando como é que funciona a terapia online, quais são os casos que são indicados, quais casos que não podem ser atendidos por essa modalidade, né? Porque é tudo regulamentado, a gente faz de acordo com aquilo que é possível. Então, hoje, se alguém também tiver a curiosidade, pode entrar lá nas minhas redes sociais, eu tenho mais informações lá. Lorena, a Flávia mandou uma perguntinha aqui. Ela falou assim que ela sofre de ansiedade. Sim. E essa ansiedade prejudica a saúde dela, porque ela explicou aqui, porque ela ataca a geladeira. O que ela pode fazer para combater essa ansiedade? Você tem como substituir a geladeira? Tem que pôr uma corrente na geladeira? O que ela pode fazer para combater essa ansiedade? Vamos lá. Ela falou que no intervalo da novela ela vai na geladeira. É Flávia, né? Flávia. Olha, Flávia, eu vou contar um segredo para você. Não existe uma fórmula mágica em psicologia que funcione para todo mundo, mas eu vou dar algumas dicas para você prestar atenção. A palavra-chave para mim, dentro da linha da clínica que eu sigo, é o como. Como que é a sua ansiedade? Você já parou para perceber assim, se tem alguma coisa que desperta essa ansiedade, alguma situação que essa ansiedade está mais presente? Como você se sente a hora que bate essa ansiedade? Como que é isso para você, de tá ansiosa, eu vou lá atacar a geladeira? Como é que você se sente? Então, assim, são algumas pistas, porque realmente é delicado a gente dar uma solução genérica, porque cada um é muito único, né? Então, assim, são algumas pistas para ela parar para pensar, para ela começar a perceber. Toda ansiedade tem uma origem? Sim e não. Vamos lá. Eu brinco assim, nós somos seres biopsicossociais. Ou seja, nós temos componentes biológicos, psicológicos e sociais que eles estão atuando ao mesmo tempo. E é muito difícil você ter uma causa certa para algum transtorno, para algum sofrimento que a pessoa está causando. Às vezes a pessoa ela já pode ter uma disponibilidade genética ali, né, uma tendência. Às vezes é do ambiente, das situações que ela está vivendo. Tem gente que passa por picos de ansiedade em alguns momentos da vida, tem gente que é ansioso todo dia. Tem gente que tem uma ansiedade moderada, tem gente que essa ansiedade já vai transformar num transtorno mesmo para a pessoa. Às vezes pode ser causado até mesmo por aquilo que você consome enquanto comida, por você fazer ou não exercício, tem muitos fatores. Ansiedade é doença? Depende do que você considera por doença. Porque assim, a gente tem a tendência de querer rotular. Existem, sim, uma série de questões, os temas né? Tem um monte de vertentes, né? A gente vai para tudo quanto é lado, né? Sim, Interessante. mas assim, eu enxergo mais como um processo. Porque assim, a gente não é o único, a gente não é o mesmo a vida inteira. Conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai percebendo as coisas que acontecem com a gente, conforme a gente vai tendo relações com as pessoas próximas, a gente vai mudando ao longo da vida. São processos. Então, por exemplo, a ansiedade, ela não necessariamente é uma doença no sentido orgânico. Às vezes é a forma que a pessoa aprendeu a lidar com a vida. Tem como frear isso, Lorena? Tem. Você tem, assim, muitas formas de você trabalhar, por exemplo, a ansiedade. Não são todas as formas que funcionam para todo mundo. Por isso que a gente brinca que em terapia não tem fórmula mágica. Às vezes, aquilo que causa ansiedade, por exemplo, para você, é uma coisa que para mim é super tranquilo. Então, varia muito. Então, por exemplo, existem alguns exercícios de respiração que a pessoa pode fazer que ajuda a controlar um pouco os picos de ansiedade. Existem alguns alimentos, algumas bebidas que a pessoa pode diminuir o consumo se ela já é ansiosa, por exemplo, café, chá preto, álcool, muito doce,
são coisas que também ajudam a aumentar a ansiedade. Você tem algumas coisas que ajudam a reduzir. Então, por exemplo, atividade física, quando ela é prazerosa para a pessoa, é uma coisa que muitas vezes é um aliado para ajudar na redução de ansiedade. Olha, eu tenho uma colocação interessante aqui. Por exemplo, a ansiedade de uma pessoa, por exemplo, ela está ansiosa ali, por exemplo, porque vai ter um jogo de futebol, do Sim. Palmeiras. Uhum. Ela está toda ansiosa lá. Sim. Essa ansiedade, ela pode ser comparada com essa que a pessoa tem, por exemplo, que nem no caso da Flávia aqui, de ir à geladeira no intervalo da novela, por exemplo, ou é diferente? É parecido, mas é diferente. Imagine que são graduações de ansiedade. Agora eu vou até brincar, vou falar um pouquinho como bióloga. Se nós, enquanto espécie, não tivéssemos esse sentimento de ansiedade, dificilmente a gente teria chegado até aqui. A ansiedade, ela é algo normal, até um certo ponto, até um certo grau. Por quê? Quando você espera muito por um evento, você deu o exemplo, por exemplo, de um jogo de futebol. Tá lá o seu time do coração e você tá ansioso, que você quer que ele ganhe. Essa leve ansiedade, ela é uma evolução, vamos dizer assim, da antiga reação de luta ou fuga. Que, por exemplo, aconteceu alguma coisa no meu ambiente. Eu me preparo para caso eu tenha que fugir ou caso eu tenha que atacar. Lógico que a gente não vive nos tempos primórdios, né? A gente está numa sociedade, a gente já tem uma série de coisas, mas a gente, enquanto espécie, evoluiu muito pouco de lá para cá. Então, hoje, assim, uma ansiedade leve, ela é normal. A gente não pode tratar como doença uma coisa que é parte da vida. Ela passa a ser problemática, vamos dizer assim, a partir do momento, assim, ela é uma ansiedade num grau muito elevado, durante muito tempo seguido, ou você fica ansioso em vários momentos, mas realmente aquela ansiedade que te traz prejuízos na sua vida social, na sua vida pessoal, na tua vida amorosa, na tua vida profissional, enfim. Lorena, ela pode ser confundida com um pouco de pânico, com temorosidade? Pode sim. Essa pretensão que a pessoa recebe, por exemplo, ele está preocupado lá porque ele vai no dentista. Sim, então ele está ali todo, né? Pode ser confundido com um pouco de pânico, com um pouco de temor, com um pouco de medo? Pode. Também. Às vezes a ansiedade está relacionada com medo. Às vezes a ansiedade está relacionada com expectativa. Às vezes você tem uma expectativa tão grande mediante alguma coisa que está para acontecer que você pode estar ansioso. Ou no caso, por exemplo, do dentista. O dentista é super importante, mas a gente sabe que não é uma coisa exatamente agradável. Todo mundo acho que chega a ficar um pouquinho ansioso. Mas tem gente que realmente tem medo. É uma espécie de um pânico? É diferente? O pânico mesmo, né, que a gente... Medo, temor. Que a gente vê em psicologia, a crise do pânico, ela é diferente dessa ansiedade. A crise do pânico mesmo, muitas vezes a pessoa ela tem a sensação física de que ela vai morrer. Que faz assim, é muito forte, você tem sintomas físicos. Algumas pessoas têm falta de ar, outras têm aumento do batimento cardíaco, né, da palpitação, como o pessoal conhece. Você às vezes está numa situação que realmente você sente que vai morrer. A ansiedade, você tem assim, uma ansiedade leve, você tem ansiedade moderada. Existem transtornos de ansiedade, que é quando realmente você está ali numa ansiedade muito grande o tempo todo, que muitas vezes pode até desencadear em depressão, em pensamentos suicidas. Por isso que é tão importante a gente começar a olhar pra gente com um pouquinho mais de carinho, a começar a olhar não só pra gente, porque a prevenção em saúde mental, ela não é só do indivíduo, ela não é só da pessoa. Lógico, tem algumas coisas que estão ao meu alcance e que eu posso fazer que realmente vai contribuir para a minha saúde mental. Outros pontos de prevenção, eles estão ligados a você ter, por exemplo, os seus direitos básicos garantidos. Você ter uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser formada por pessoas que são queridas, né? Pode ser família, às vezes alguém do trabalho, da escola, para quem ainda é estudante, da comunidade. Você muitas vezes tem questões psicológicas que elas estão muito ligadas ao social.
Não é necessariamente do indivíduo porque o indivíduo adoeceu. Às vezes ele está numa condição social que ele não tem os seus direitos básicos garantidos, ele vai passar por sofrimento também. É mais do que normal, né, passar por isso. E é por isso que a gente tem que olhar para a prevenção, tanto no sentido individual quanto coletivo. Lorena, eu vou interromper você um minuto. Eu acabei de receber informação aqui do pessoal da Defesa Civil que o rio Capivari está estabilizado agora, não está subindo mais, tá? E agora a tendência, né, que o tempo firmou, é começar a voltar ao seu normal. Então tá aqui uma boa notícia que chega agora aqui, dando conta aqui que está estabilizado pelo menos a situação do rio, parou de subir, né? A verdade é essa. E agora, pelo menos agora com o tempo, né? A tendência agora é voltar ao leito normal. Bom, nós acabamos desviando, né? E entrou algumas perguntas de ouvintes aqui, mas eu queria que você fechasse então para falar um pouquinho mais sobre o Janeiro Branco, né? Isso. Que é o motivo, é a campanha desse mês aqui. Então vamos lá. Lembrando, né? O Janeiro Branco, ele está aqui para a gente lembrar de cuidar da nossa saúde mental, né? Porque quem cuida da saúde mental cuida da vida, tanto sua quanto das pessoas próximas. E eu vou aproveitar e já adiantar um convite para toda a população. Hoje à noite, às 7 horas, no Paço Municipal, onde era a antiga Câmara, não é na nova, é na antiga. Na Rua 15. Na Rua 15, isso. Vai haver a abertura oficial do evento, né? Às 7 horas da noite, né? Às 19 horas. E estão todos convidados a fazer parte. E eu aproveito mais uma vez para convidá-los para conhecer, né, as minhas páginas de Facebook, de Se a Instagram. pessoa precisar de alguma ajuda, assim, ela pode acessar essas páginas? Pode, sim. E lá também tem o meu contato de e-mail, tem o meu WhatsApp. Tanto, não necessariamente para uma terapia, mas às vezes a pessoa precisa de um aconselhamento. Olha, onde eu posso procurar ajuda? Exato. Porque hoje, por exemplo, Capivari tem uma rede de saúde mental. Né? A gente tem um ambulatório, a gente tem os CAPs, a gente tem psicólogos particulares também. Eu não estou em Capivari hoje, mas eu ainda estou aqui de coração. Entendi. Né? Não estou fisicamente, mas meu coração está sempre aqui. E, por exemplo, tem a terapia online. Existem hoje uma série de dispositivos que você pode acessar, né, tanto da rede pública quanto da rede particular, que pode ajudar tanto na prevenção, quanto nos casos que a pessoa já está passando por um processo de adoecimento ou de sofrimento psíquico. E é muito importante mesmo procurar ajuda. Também é importante, não são todos que conhecem, nós temos o CVV, o Centro também de Valorização da Vida, que é um telefone gratuito, disponível para todo o Brasil, que é o 188. Lá eles têm voluntários 24 horas por dia, que você pode ligar numa crise, numa emergência. Sempre vai ter alguém para te acolher, também é muito importante. E é muito importante mesmo a gente olhar com carinho pra gente, a gente cuidar da nossa saúde mental e buscar ajuda. Buscar ajuda, porque o preconceito atrapalha muito. Sem dúvida. Psicólogo não é coisa de louco, é coisa de quem se ama, é coisa de quem se cuida. Lorena, olha, já são 9 horas, né? 9 horas, 19 minutos em Capivari. O Flávio já está até chegando aí. Eu queria agradecer sua participação aqui conosco, né? E deixar um minutinho aí para você fazer sua última mensagem, vamos dizer assim. Eu queria mais uma vez agradecer a Rádio Alternativa, agradecer a Dusmec pelo convite, né, de estar aqui. E eu só queria realmente falar que assim, eu sou muito grata por tudo que eu pude ter aqui de Capivari, eu trabalhei muito tempo aqui. E que deixar mais uma vez a mensagem da campanha: quem cuida da saúde mental, cuida da vida. A gente tem uma única vida e ela pode se tornar uma vida muito bacana. Ela não é boa o tempo todo, mas a gente pode aprender a lidar com ela em todos os seus altos e baixos, em todas as suas nuances. Perfeito. Lorena, obrigado, boa sorte. E a hora que tiver a oportunidade, estiver por aqui, quiser dar uma chegadinha para continuar o bate-papo, fique à vontade, hein? Sim, eu venho para cá com uma certa frequência. É só dar um toque pro nosso xará aí, que ele agenda com a gente aqui. Muito obrigada obrigada boa mesmo, sorte. Palhade. Obrigado pela participação. Xará também, muito obrigado. E a gente continua aqui. Lembrando vocês, então, dessa importante palestra que vai haver